Falar que foi um mero erro é jogar contra toda a defesa do presidente Bolsonaro. É jogar contra a minha defesa. É jogar contra a defesa dos 1.600 patriotas presos injustamente. O que você está pensando, rapaz? Você enlouqueceu, Paulo? Esse teu argumento é da Polícia Federal? Esse teu argumento do PGR? Uma vergonha na tua cara, rapaz. Você está jogando de que lado? Quantos inocentes estão presos para você criar essa fumaça agora? Não se meta onde você não foi chamado. Ninguém deu pitaco no teu trabalho, Paulo Figueiredo. Eu nunca me meti no teu trabalho. Não venha atrapalhar. Esses presos políticos. Você jogou contra o presidente Bolsonaro. Você jogou contra o Felipe Martins. Essa retratação, essa desculpa, você mentiu. Você mentiu nessa tua postagem. Eu não vou guardar nada pra mim. Eu vou literalmente vomitar a verdade. Posso? Deve. Eu vou pedir licença para o Brasil, para a direita brasileira. Eu vou contar tudo para vocês. Eu peço licença, tá? Vai cair todas as máscaras agora. Eu vou abrir meu coração, vou contar toda a verdade para vocês. O que está acontecendo? Está acontecendo que Felipe Martins, ele é preso por uma viagem que não fez. Por que ele é preso? O Mauro Cid, vou contar tudo para vocês. O Mauro Cid dá um documento provisório para a Polícia Federal. O Mauro Cid deu um documento DocX, um documento de Word, que é um documento provisório. O que era esse documento provisório? É um rascunho dos passageiros que sempre viajam com o presidente Bolsonaro. O nome do Felipe Martins estava no rascunho. Sabe o famoso modelão? Então você vai fazer um documento, você pega o modelo de documento, certo? Ele pegou aquele modelo de passageiros e deu para a Polícia Federal. A Polícia Federal pega esse modelo e diz, Felipe Martins viajou para os Estados Unidos. E pede a prisão de Felipe Martins é preso. Porém, o documento definitivo dos passageiros, aquele que é publicado em diário oficial, não tinha o nome do Felipe Martins. E eles sabiam disso. Eles pegam um modelo que não foi publicado em diário oficial, ou seja, não era um documento verdadeiro, oficial, e prendem Felipe Martins, enquanto o documento oficial dizia que Felipe Martins não viajou. Felipe Martins é preso. A defesa de Felipe Martins, isso nós estamos no início de 2024, vem com o documento americano I-94. É o documento mais sério da migração americana. Então, quando você fala em migração americana, o documento mais sério de quando um estrangeiro entra nos Estados Unidos é o I-94. É aquele cara crachá. Você chega na migração, o funcionário olha teu passaporte, olha você, sabe aquele cara crachá? Então é o documento mais sério que existe, o I-94. A gente pega esse documento e fala, Felipe Martins não viajou para os Estados Unidos. O PGR pede a liberdade do Felipe Martins. Pede a liberdade do Felipe Martins. O ministro Alexandre de Moraes manda intimar o Schor e fala, Schor, o que você acha? Eu solto? Isso não existe. Isso não existe. Então nunca um juiz vai perguntar para o delegado se deve soltar alguém. Não existe isso. O delegado não é parte nessa relação. O delegado vem com um documento chamado Travel History. O que é esse Travel History? É um documento americano sem validade legal. E ele vem com esse documento. E ele diz assim, Felipe Martins entrou nos Estados Unidos. O ministro, então, mantém a prisão do Felipe Martins. Aí começa uma guerra. A gente fala, pera lá, nós temos um... Olha isso aqui, Pitoli, agora começa. Agora começa a confusão. A defesa vem fala, pera lá, nós temos um documento oficial, que é o I-94, que Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos. A Polícia Federal aparece agora com esse Travel History, que é um documento sem validade legal, que contradiz o documento oficial. Isso não tem validade. O documento oficial que nós temos. Esse documento da Polícia Federal não tem validade. Pitoli, no dia 16 de abril, Felipe Martins está preso. Esse nosso I-94, ele é alterado no sistema migratório americano. Aquele I-94 que nós tínhamos, desde sempre, que Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos, de repente, ele muda no sistema, muda o nome do Felipe Martins, vira Felipe, com o número de passaporte errado, 2 anos depois da viagem, dia 16 de abril de 2024, Felipe Martins preso numa solitária, no escuro.
preso. De repente, no sistema migratório, muda o documento. Vem a Polícia Federal e fala, o I-94 tá aqui, ó. Ó como o I-94 diz que ele viajou. A gente olha e fala, não. Esse I-94 não existia até ontem. Surgiu da onde esse I-94? A gente informa os Estados Unidos. Polícia Federal vem com o I-94, agora, dia 16 de abril de 2024, diferente daquele que a gente tinha até ontem. O que aconteceu? Aí o governo americano, não, pera, vamos entender. De repente some do sistema de novo. E volta ao nosso. Aí a gente fala, voltou o nosso I-94 verdadeiro. Houve uma inserção falsa daquele. O ministro solta o Felipe Martins. Com tornozeleira e Felipe Martins fica preso. A gente contrata advogados nos Estados Unidos, vamos apurar. Entra Casa Branca na jogada, entra Senado americano na jogada e começa uma grande investigação. O que aconteceu? Como pode um I-94, e aqui está a grande falha do Paulo Figueiredo, como pode um I-94 ser gerado 2 anos depois? Se fosse um mero erro, como ele está dizendo, olha o que ele teve coragem de dizer, é inacreditável. Ele teve coragem de dizer que um erro do governo Bolsonaro, até porque o governo Bolsonaro só fazia cagada mesmo, segundo ele, que um erro do governo Bolsonaro, em dezembro de 2022, teria dado causa a uma inserção de informação no sistema migratório americano 2 anos depois? Como pode? Como pode 2 anos depois, no momento que Felipe Martins está dentro de uma solitária, surge um documento falso que agora, sexta-feira, o governo americano, de tanto que nós ficamos em cima, conseguimos essa vitória, é uma vitória. O governo americano vem e diz, Vitória, eu não terminei, calma, por favor. O governo americano vem e diz na sexta-feira, de fato, esse I-94 que surgiu 2 anos depois é falso. Alexandre de Moraes, cita o nome do Alexandre de Moraes, manteve Felipe Martins preso injustamente por um documento falso. Esse documento oficial que nós conseguimos do governo americano é a nossa rainha das provas para anular todo o processo da trama golpista. O Paulo Figueiredo está jogando contra uma prova que nós conseguimos que pode anular o processo do presidente Bolsonaro. Falar que foi um mero erro é jogar contra toda a defesa do presidente Bolsonaro. É jogar contra a minha defesa. É jogar contra a defesa dos 1.600 patriotas presos injustamente. O que você está pensando, rapaz? Você enlouqueceu, Paulo? Esse teu argumento é da Polícia Federal? Esse teu argumento do PGR? Uma vergonha na tua cara, rapaz. Você está jogando de que lado? Quantos inocentes estão presos para você criar essa fumaça agora? Não se meta onde você não foi chamado. Ninguém deu pitaco no teu trabalho, Paulo Figueiredo. Eu nunca me meti no teu trabalho. Não venha atrapalhar. Esses presos políticos. Você jogou contra o presidente Bolsonaro. Você jogou contra o Felipe Martins. Essa retratação, essa desculpa, você mentiu. Você mentiu nessa tua postagem. Pitoli, é grave o que está acontecendo. Eu sou advogado. Eu vou defender o meu cliente até o fim. Eu não vou me curvar para quem quer que seja. Não tenho medo de homem algum. Não tenho medo de autoridade alguma. Chega de passar pano para essa gente. Esse time de Kim Paim, esse time de Fábio, que vocês sabem o sobrenome dele, essa galera toda unida, jogando contra o tempo todo. Chega! Chega de jogarem contra os presos políticos, se fingindo de bolsonaristas. Eu estou falando aqui da defesa do meu cliente. Caiam para a realidade. Não tem como ter inserido um I-94 falso. Não foi um erro, é uma fraude. É uma fraude. E se eu contar para vocês o que eu recebi de ligação de senador americano, de gente grande, falando sobre esse Twitter do Paulo Figueiredo, vocês não estão acreditando. Vocês não estão... Essa prova, olha aqui, para quem ousar criticar o que eu estou falando, essa prova é a principal prova para anular o processo do presidente Bolsonaro e dos presos políticos. Essa é a principal prova para anular toda essa farsa da trama golpista.
É isso que vocês têm que colocar na cabeça. O que aconteceu para, de repente, gente que deveria estar do nosso lado surgir, de repente, em um momento de comemoração, a dizer que não houve fraude, que foi um mero erro, e ainda botando culpa no presidente Bolsonaro? Vitória, desculpa a minha exaltação, vocês hoje conheceram o Jeffrey Chiquini sem máscara. Não entra na frente da minha defesa, que eu passo o trator e quem quer que seja. É a minha missão de vida defender os injustiçados. Felipe Martins é um preso político. Eu não admito que atrapalhem o meu trabalho. Chiquini. Tá havendo uma divisão da direita. Pera lá. Eu fiz alguma postagem contra o... Pera lá. Eu fiz alguma postagem contra o Paulo Figueiredo? Eu tô quieto, comemorando uma vitória árdua diante de uma prova que o governo americano nos deu, que pode contribuir com o presidente Bolsonaro, que pode contribuir com a defesa dos 1.600 patriotas. Eu estou comemorando a vitória. De repente, Paulo Figueiredo traz argumentos de que pode ter sido um erro. Pode ter sido um erro. Por que ventilar isso? Então, eu não falei do Paulo Figueiredo, eu nunca critiquei o trabalho dele, eu dou RT no trabalho dele, eu publicamente comemoro as vitórias dele, eu comemoro as vitórias do Eduardo. Nós estamos na torcida pelo Paulo Figueiredo, a gente comemora junto com ele, a gente chora junto com ele, tá? E de repente, ao invés de ele comemorar com a gente, ele vem e repete os mesmos argumentos que o regime está utilizando para se defender contra nós.